Olá, meu nome é Emerson de Arruda, eu tenho 34 anos de idade e sou pastor da Igreja Presbiteriana de Jaciara, no interior de Mato Grosso. Nesses últimos 9 anos eu tenho partilhado com esses irmãos e esses irmãos uma série de verdades que nos ajudam a viver em um mundo tão transitório como nós estamos vivendo. Mas além das mensagens comunicadas aos domingos na Igreja Presbiteriana de Jaciara, muitos dos meus alunos e muitos dos meus irmãos e amigos que me conhecem nessa cidade me fizeram a proposta de criar um blog onde eu pudesse compartilhar com outras pessoas as mensagens que eu tenho partilhado com eles durante esses últimos anos. Mas, acima de tudo, que eu estivesse também partilhando os textos que, durante um bom tempo, eu tenho escrito no jornal Contato Regional, Dia a Dia News, A Tribuna, em outros meios de comunicação que Deus me deu a possibilidade de partilhar. Portanto, incentivado por essas pessoas, que eu tenho um apreço enorme, eu criei, juntamente com elas, o blog Imagens Quebradas. Nós temos agora um novo portal, um portal onde nós podemos compartilhar tudo aquilo que pensamos e tudo aquilo que sonhamos e as tentativas de participar da história do Brasil através do conhecimento e, acima de tudo, acreditando que Deus tem o poder para transformar corações e sonhos. Por isso eu gostaria muito que você pudesse entrar nesse blog, fazer a leitura dos textos, ouvir as mensagens que serão compartilhadas dia após dia. A nossa tentativa é a de mostrar ao mundo, como tantas outras pessoas estão mostrando, de que Deus tem convocado pessoas para provocar mudanças significativas na história de tantas outras pessoas. Mas mudanças que levam em conta a verdade da palavra, mudanças que levam em conta o conhecimento que pode ser adquirido durante toda a trajetória de pessoas que leem, que estudam e que vivem na dependência de Deus e que conseguem compreender que o mundo é o palco da glória de Deus. Eu gostaria muito também que você pudesse compreender que esse site não tem apenas um teor religioso de pessoas que vivem alienadas e que não sabem discutir a partir de conceitos teóricos, filosóficos, sociológicos, mas é um espaço onde você pode comunicar a sua vontade, partilhar a sua visão de mundo, discutir os textos e, acima de tudo, criar um vínculo de discussão sadia. É importante compreender que o mundo passa ou atravessa uma situação de grandes transformações. O consumismo, o presentismo, o pragmatismo norte-americano estão redefinindo todo o modo como as pessoas viveram no passado. Nós estamos vivendo a construção de uma nova sociedade, de um novo modelo de homem, de uma nova pessoa. E se nós não tivermos a habilidade de compreender e de fazer uma leitura básica de todo esse contexto, nós não conseguiremos, como igreja, participar do processo de mudar a história do mundo, participando positivamente dessas mudanças e tentando de alguma maneira dizer que, apesar de todas as revoluções, que apesar de todas as mudanças, Deus, Ele tem verdades absolutas que definem a nossa história, que definem o nosso modo de viver e de valores que participam da maneira de vivermos na sociedade presente. Além de compartilhar artigos, além de compartilhar poesias, além de analisar livros e canções, nós também teremos a chance de ouvir as reflexões que todos os domingos, como pastor de uma comunidade, eu tenho partilhado. Por exemplo, no domingo passado, nós tivemos a chance de fazer uma exposição da Carta aos Hebreus, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 3. Trabalhamos com o tema Percorrendo a Carreira Cristã. Avaliamos então 4 maneiras de percorrer a carreira cristã. Em primeiro lugar, é necessário correr ou percorrer a carreira cristã com referenciais humanos. Em segundo lugar, é necessário percorrer a carreira cristã com santidade de coração. Em terceiro lugar, é necessário percorrer a carreira cristã com perseverança espiritual. Em quarto lugar, é necessário percorrer a carreira cristã com objetivo definido. Tivemos a chance, então, naquele domingo, de partilhar a verdade de que muitas pessoas, na caminhada cristã, elas começaram muito bem. De que muitas pessoas que tiveram a chance de ouvir o Evangelho e de serem criadas em espaços religiosos, compreenderam de primeiro momento a grandeza de amar a Deus, mas que caminhando por esse mundo, atravessando por situações difíceis, sendo seduzidas por conceitos, acabaram abrindo mão de suas crenças, acabaram esquecendo daquele que
criou todas as coisas, inclusive as suas vidas. E na caminhada cristã perderam a rota, perderam o rumo, transformaram o colorido de Deus em uma vida cinza, em uma vida sem sentido, em uma vida sem norte e sem direção. Portanto, o autor nos desafia nesse texto a olhar para a vida cristã e compreender que existem referenciais humanos. Por isso, ele diz: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. É óbvio que o autor está fazendo uma ligação com tudo aquilo que ele já dissera no capítulo 11. No capítulo 11, o autor começa a trabalhar sobre a natureza da fé, dizendo que fé é uma convicção inabalável que Deus planta no coração humano, mas que essa convicção inabalável ela precisa ser vista na história e na vida de homens. O autor então começa a contar a história dos heróis da fé, de Abraão, de Noé, de Enoque, de Abel, de Moisés e de tantos outros que, embalados e conduzidos pela fé, conseguiram lutar e conseguiram, de todas as formas, viver segundo o coração de Deus. Eles foram referenciais do passado. Eles serviram de referenciais para a história de uma nação, como continuam servindo de referenciais para a nossa vida e para a nossa caminhada. Mas nós não podemos olhar apenas para os exemplos de fé do Antigo Testamento. Podemos aprender com a história do apóstolo Paulo, a maneira abnegada que ele viveu, o modo como ele transmitiu o Evangelho, plantando a verdade em cidades e em contextos socioculturais completamente distintos, mas nunca abrindo mão da verdade de Deus, do Evangelho. Olhando também para a vida de Timóteo, que durante toda a sua vida, ainda jovem, enfrentou situações difíceis. Poderíamos olhar para a vida de Eunice, de Lloyd, de mulheres que realizaram a sua função pedagógica de transmitir os valores para o coração do seu filho. E elas fizeram isso de modo incrível. Poderíamos olhar para a história, por exemplo, dos reformadores, de Martinho Lutero, de João Calvino, de Wycliffe e de tantos outros homens que caminharam tentando de todas as formas transmitir uma mensagem que não estava obcecada pelo capitalismo selvagem, uma mensagem que não estava constituída de elementos místicos que iriam produzir a alienação das pessoas. Pelo contrário, eles pregaram o Evangelho que tem o poder de transformar o coração humano, o Evangelho que pega todo o potencial humano e coloca-o para a glória de Deus, fazendo com que homens e mulheres, rapazes e moças, vivam sempre para a glória de Deus. Em segundo lugar, é necessário percorrer a caminhada cristã ou a carreira cristã com santidade de coração. O autor disse que é necessário que estejamos desembaraçando, tirando, arrancando pesos que nos impedem de caminhar, pesos que nos impedem de correr, pesos que nos impedem de contemplar todo o projeto pelo qual Deus definiu para a nossa vida e para a nossa caminhada. Existem pesos que nos atrapalham. O peso de trabalho que deveria ser uma bênção na nossa vida, mas obcecados pela conquista, obcecados pela riqueza, obcecados pelo aquilo que é concreto, transformamos o nosso trabalho e o nosso emprego em algo que nos impede de dedicar toda a nossa vitalidade física, toda a nossa vitalidade emocional e toda a nossa vitalidade psicológica para a glória de Deus. Por isso, muitas pessoas estão absolutamente cansadas, não conseguem, de modo algum, dedicar tempo suficiente para a obra pela qual Deus esteve convocando-as durante toda a caminhada cristã. Outras questões são os pecados. Os pecados que nos impedem de nos transformar em instrumentos vivos nas mãos de Deus. Pecados que nos impedem de sentir a presença de Deus em nossa vida e o enchimento incomum e sobrenatural do Espírito Santo. Quantos começaram a carreira bem? Quantos começaram a carreira cristã comunicando o Evangelho, orando, jejuando, transmitindo a palavra, mas por conta de pecados e erros perderam a alegria da salvação, perderam completamente o desejo de mudar a história do mundo? Mas o autor disse que nós devemos correr com perseverança, com paciência, com a habilidade de compreender que todas as coisas acontecem no tempo de Deus, na hora certa, no tempo certo. Por isso, então, é necessário ter a perseverança de continuar amando, a perseverança de continuar esperando, a perseverança de continuar apostando, a perseverança de continuar acreditando que o mundo tem um sentido, que a história dos homens tem um sentido pelo qual apenas Deus sabe quando esse sentido chegará à consumação final. Entretanto,
Em último lugar, o autor agora direciona os nossos olhos para alguém que é maior do que todos os exemplos de fé, para alguém que é o autor e consumador da fé, para Jesus. O modelo de vida, o modelo de história, o modelo de amor, o modelo de compaixão, o modelo de abraço, o modelo de afago, o modelo de contato. Por isso, então, Jesus, ele é um modelo pelo qual nós devemos olhar e tê-lo como nosso Redentor e Salvador. Entretanto, olhar para Jesus traz implicações para a nossa vida. Implicações que nos fazem abandonar todo o legalismo que nos constitui, todo o legalismo que conduz a nossa vida e os nossos sonhos. Parece-me que poucos estão vivendo como ele viveu. Parece-me que nós estamos valorizando muito mais aspectos estéticos do que, de fato, todas as verdades que Jesus ensinou. Parece-me que o Jesus que nós contemplamos e amamos e adoramos não é o Jesus das Escrituras Sagradas, mas é o Jesus que a nossa mente criou, o Jesus que os nossos pais acabaram nos transmitindo, mas que nós nunca tivemos a habilidade e a coragem de perguntar: será que de fato ele é aquele que sempre reinou sobre todas as coisas? Será que de fato ele é aquele que sempre esteve presente na história dos homens, no Antigo e no Novo Testamento? Ou ele é apenas uma construção de tudo aquilo que eu penso e de tudo aquilo que eu quero? Ou ele é apenas uma construção dos ideais do meu pai, dos ideais da minha mãe? Será que o Jesus que nós amamos, devotamos a nossa vida, de fato é o Jesus que os evangelistas contaram, é o Jesus presente no Novo Testamento? Eu tenho percebido que nós estamos tentando colocar Jesus dentro das nossas construções teológicas, quando, na verdade, ele está acima de toda a nossa construção. E a nossa construção teológica ela é fundamental, dando-nos a rota de como caminhar nesse mundo, dando-nos a rota objetiva. Mas eu não posso imaginar que ele está preso aos compêndios da minha teologia, aos compêndios das minhas definições teológicas, aos compêndios do meu calvinismo, aos compêndios do arminianismo, aos compêndios de qualquer outra corrente que tenta de algum modo defini-lo a partir dos critérios da minha visão e do meu conceito. Cristo está acima de todos os nossos limites. Cristo está acima de todas as nossas construções. Ele reina sobre tudo, ele age sobre todos e ele manifesta o seu amor e a sua compaixão para com todos. Por isso o autor nos convida então a olhar para essas questões, a perceber que nós estamos inseridos de uma grande caminhada, na caminhada que nos conduzirá até os céus. Portanto, eu preciso olhar para referenciais humanos. Eu preciso olhar para a minha própria santidade. Eu preciso olhar para a maneira pela qual estou vivendo, com paciência ou precipitado. E, em último lugar, eu preciso olhar para Jesus como o autor e consumador da fé. Nesse instante, nós teremos então a chance, meus irmãos, de compartilhar tudo aquilo que nós estamos vivendo e escrevendo. E eu gostaria muito que você pudesse, sendo ou não cristão, participando ou não da realidade e do contexto religioso, eu gostaria que você pudesse compartilhar as suas ideias, comentar, criticar e participar do processo de mudar o mundo através do conhecimento. Portanto, um grande abraço para você. Eu espero que nos próximos dias e anos e meses tenhamos a habilidade de compartilhar todas as verdades. Porque, como disse Drauzio Varela, a paisagem muda. Todos os dias, novas paisagens estão surgindo. E novas paisagens nos dão a chance de escrever novas histórias, de experimentarmos novos sentimentos e de amarmos a Deus e ao próximo como o alvo central da nossa história. Grande abraço para vocês.